Olá, olá, olá! Bem-vindos para o nosso quarto vídeo dessa série de artistas e espiritualidade, onde em cada vídeo a gente está abordando as obras do artista referente ao seu tema de espiritualidade. Como que eles trazem a espiritualidade? Eu sou Lúcia Troina, eu sou professora de arte, arte terapeuta e utilizo a arte no processo de despertar da consciência e transformação pessoal. E convido vocês a estarem comigo aqui nos próximos minutos para a gente conhecer um pouco mais da história de William Blake, esse artista que é extremamente revolucionário. Vamos embora? William Blake, ele nasceu na Inglaterra, em Londres, dia 28 de novembro de 1757. E ele faleceu também em Londres, dia 12 de agosto de 1827, com 69 anos. Ele foi um poeta, pintor, tipógrafo inglês que viveu nesse período significativo da história, marcado pelo iluminismo e, sim, a Revolução Industrial da Inglaterra e a Revolução Francesa. Ele participou historicamente dessa revolução que hoje, atualmente, a gente fala bastante dela a respeito da entrada de Plutão em Aquário, né? Então, William Blake, ele participou, né, enquanto vida e retratou também em suas obras. Vamos lá. Em 1782, ele casou com Catherine Boucher, que ela não somente apoiava ele em seus ideais, na sua arte, como ela também se sentia, né? Ela percebia que ela também tinha essas percepções espirituais, tá? Eles não tiveram filhos, o que fez com que a dedicação de ambos fosse muito mais voltada para a produção artística e também as suas causas sociais humanitárias, tá? O Blake, ele era um artista operário, ou seja, ele não foi um artista das altas sociedades, um artista que ganhava muito dinheiro. Ao contrário, ele tinha sua profissão de gravador comercial. Então, ele trabalhava numa gráfica, né? E passava o dia fazendo ilustrações técnicas ou cópias de obras de outros artistas para editoras. Só que nas horas vagas ele, produzia a sua própria arte, o que ele interpretava, né, do mundo que via e também do mundo espiritual, tá? Então, nas horas vagas, muitas vezes à luz de velas, ele fazia um longo trabalho de produção mística, que não era para fama, mas por uma necessidade espiritual. Ele tinha uma necessidade de alma de representar esses temas, tá? E Blake, ele na verdade tinha um posicionamento, aqui eu estou fazendo um apanhado histórico para a gente saber o contexto que Blake, né, produziu essas obras. Então ele tinha uma visão bastante radicalista política e isso fez com que ele se tornasse um tanto rebelde, né? Ele odiava a opressão de qualquer forma. A escravidão, né? Então ele foi um abolicionista fervoroso muito antes desse movimento ganhar força, né? E também ele tinha uma certa distância com as religiões institucionais. Ele via as igrejas como prisões para o espírito e ele chamava da seguinte forma: sombrios moinhos satânicos, né? Ele via como se, na verdade, as instituições religiosas, que na época era muito mais do cristianismo, do catolicismo, ele via a Igreja Católica muito mais como alguém que aprisionava do que como alguém que proporcionava a libertação. E devido a esse movimento de Blake ser muito radical, ser muito controverso, ver espíritos, ele era considerado louco. Ele era considerado alguém que
era necessário deixar-se às margens da sociedade, né? E ele percebia que, na verdade, essas pessoas não compartilhavam do mesmo pensamento e, na verdade, se incomodavam com a visão de vida que ele tinha. Então ele mesmo se colocava num próprio isolamento, onde ele percebia que o mundo externo não refletia os valores que ele tinha. Então, meio que não tô a fim de dialogar com esse mundo não, né? Não vou colocar máscaras para pertencer a algo que não é verdadeiro para mim, né? Então, só pelo fato de fazer isso, ele já é extremamente revolucionário no final do século, em 1790 e poucos, imagine. Então, ele era chamado de lunático infeliz e recebia muitas críticas publicadas sobre a sua obra. Blake também se retirou quase totalmente do mundo social, vivendo em pequenas e simples casas apenas para a sua Jerusalém interna, né, que seria o movimento que ele fazia internamente. Então, as visões de Blake, né, ele era uma criança que ele já tinha a mediunidade, né, visual, então desenvolvida. Então ele já enxergava espíritos desde criança. Aos 4 anos, ele disse ter visto Deus encostando o rosto na janela. Aos 8 anos, ele caminhando por Londres, afirmou ter visto uma árvore repleta de anjos cujas asas brilhavam como estrelas em cada galho. E ele também afirmava conversar com espíritos e com seu irmão falecido, Robert. Então, o irmão dele faleceu e ainda assim ele conversava com esses espíritos e também com figuras importantes históricas, tá? Então ele tinha... e ele falava abertamente, ele não escondia não. Ele não tinha vergonha de ser quem é. O que eu acho maravilhoso de Blake é isso. E essas experiências não eram nem sonhos, nem alucinações, né? Mas eram contatos reais com dimensões espirituais. Então, ele acreditava na imaginação humana, que a imaginação humana era divina, né? E uma forma de percepção superior da realidade. E aí, quando Blake, né, a vida inteira ele teve esse contato espiritual, para ele o mundo do visível e invisível, as linhas, né, os véus eram bem suaves, então tinha essa porosidade entre planos e dimensões, e ele chamava de crises criativas, que não eram bloqueios, porque a gente associa a palavra crise, né, criativa, a bloqueio criativo, a não conseguir criar, mas para ele não. Para ele, essas crises criativas, na verdade, eram movimentos e manifestações mediúnicas, tá? Então, não era um sentido comum, mas muitas vezes eram momentos de tensão interna em que ele sentia sobrecarregado de imagens, símbolos e ideias que ainda não tinham forma artística. E isso podia gerar angústia, insônia e isolamento. Não era sempre que ele tinha esses movimentos, né? Mas, por ele ter um canal mediúnico aberto e a mediunidade para ele vir em forma de bloco energético informacional, ela não vinha como uma imagem pronta, ela vinha como um bloco de informação, que para mim muitas vezes acontece isso, né? Quem passou em atendimento comigo sabe que eu digo muitas vezes, espera um momentinho que eu estou decodificando essa informação que está chegando, porque vem como uma nuvem, como uma fumaça, às vezes até como uma forma que às vezes é transparente e tal, mas é cheio de energia, que ali tem muita informação que precisa, né, meu cérebro decodificar essa informação. E com Blake era bastante parecido, então vinha aquele monte de informação e o processamento cerebral não dá conta disso tudo, né? Muita informação. Eu falei no vídeo passado, né, de Mondrian, como é a informação só que do mundo de fora, né? Esse é do mundo espiritual chegando pra gente. E o cérebro não dá conta. E aí ele precisava sabe, parar, e às vezes aquilo dá uma angústia, que nem aqui diz, né?
É uma insônia, uma angústia, porque o cérebro está em processamento rápido. E aí, se tu já está recebendo uma grande quantidade de informação espiritual, né, que seria um download espiritual, ter informações do lado de fora também ia acabar se sobrecarregando ainda mais. Então ele ficava na dele. E isso, normalmente, ele lutava aqui, para traduzir visões complexas em palavras. É porque o mundo espiritual, ele não é feito de palavras, né? As palavras são símbolos, né? Que vão estar decodificando, né? A linguagem é símbolos pertencentes a uma linguagem que decodifica uma informação. E aí, e para trazer uma forma imagética, às vezes a gente não tem tanta referência, e aí tu tem que buscar referência dentro de ti para poder trazer, né, a informação que o mundo espiritual está passando, né? Ele também conciliar suas visões espirituais com o mundo material e social, né? Então, como eu vivo tendo tudo isso? E resistir às normas artísticas e religiosas de sua época que ele via como opressora, né? Ainda dentro dessa parte de recebimento e mediunidade das informações, né? Então ele recebia aquelas informações e ele ficava ali. E quando ele tinha essas crises, a Catherine ficava com ele, segurando a mão dele ali, né? E muitas vezes auxiliando nesse processo. Às vezes só dando um colo mesmo, né? Para, olha, não vamos fazer com que a ansiedade que já está existente nesse corpo físico aumente. Que na época não tinha a palavra ansiedade, né? Mas na verdade era isso, né? Essa angústia interna. Então ela ficava com ele nesse momento. Geralmente essas crises criativas aconteciam à noite. Por quê? Né? Porque à noite era o momento que ele serenava muito mais, né? Então tinha um papel simbólico para ele. Fui ler aqui, me perdi aqui no meu inconsciente, no meu raciocínio. Mas na verdade, à noite é quando o nosso cérebro começa a baixar, né, o seu movimento, né, de processamento, né? Então nós temos o hormônio do sono, né, melatonina, e aí ele vai recebendo e vai entendendo que a gente precisa desacelerar. Quando desacelera, é mais fácil de que nós possamos conectar, né? Porque o nosso campo vibracional também vai entrando num estado de meditativo, de meditação, de passividade. A gente consegue conectar, né, as informações sutis que estão ali. E aí, sim, a gente abre mais também essa questão do coronário, né? Se a gente conseguir fazer durante o dia, ótimo, né, nas meditações, mas nem sempre é possível. Então, quando a gente vai serenando, realmente o corpo físico vai diminuindo, né, os seus movimentos, os seus ritmos, aí acessa. E ele acessava essas informações, muitas vezes não conseguia dormir, né? E a razão, aqui diz assim, a razão iluminista perdia força, ou seja, as questões lógicas cognitivas, né, e os pensamentos e crenças, né, então à noite diminuía. E por essa razão, Catherine auxiliava Blake nos seus processos de crise criativa. Então, ele tinha esses movimentos não como uma forma de bloqueio, mas sim como uma forma de excesso de estímulos internos e podemos dizer até espirituais. E o interessante é que ao invés de Blake desistir e ser considerado também né, alguém com problemas mentais e tudo mais, né, porque hoje algumas pessoas poderiam dizer que ele tinha, né, esse estímulo de visão ser algo de algum desafio mental. Na verdade, ele usou isso como uma oportunidade e aí ele utilizava essas próprias visões, né, e diálogos espirituais para compor
o seu processo criativo. Então, ele poderia ter visto como uma perturbação, ou alguém traduzir isso como uma perturbação, mas para ele era revelação, era a oportunidade de enxergar o mundo espiritual. Conceitos que Black usou, né, da visão dele. Então, a imaginação é a própria presença de Deus no homem. A razão, uma ferramenta útil, mas que se torna uma prisão se não for guiada pela visão. A natureza é um reflexo pálido do mundo espiritual infinito, e a arte, o único meio de limpar as portas da percepção. Então, isso tudo foi antes da teosofia que a gente já vem trazendo e abordando, né? Essa disseminação da informação do Oriente, né? Do hinduísmo, budismo, que veio para a Europa, né? No final do século XX, para ele, no século XIX, desculpa. E isso foi bem antes, né? Então, Blake, ele tinha para ele como algo divino esse processo de contato com o espiritual. E o que eu acho mais interessante nele não é só o fato de existir a mediunidade e de ter acesso a esse mundo sensível. Ele entendia que o mundo da matéria precisava também de uma grande transformação e de uma não acomodação. Ele não era conformista. Isso eu acho muito interessante de Blake, né? Porque ele conseguia romper não só com a arte, né? Romper com o mundo externo, com a sociedade, com os valores da época, mas também com as suas posturas, com a atitude, com a participação ativa social dele, né? Então, ele era, além de um artista, né, gravador, geralmente ele fazia a questão da ilustração, né, com as placas de ferro, mas ele também era um escritor, um poeta, então ele tinha também uma veia bastante artística em várias áreas e várias linguagens artísticas. E essa visão de mundo de Blake fez com que ele olhasse esse mundo fora e pensasse o seguinte: esse mundo aqui, essa forma que está o mundo, e essa forma religiosa, espiritual que se apresenta para a gente se reconectar, não está com nada, e isso não é legal. Então ele criou, né, dentro dele e a partir das obras dele, uma cosmologia complexa para explicar a queda e a redenção do homem. Ele pegou a Bíblia e reescreveu imageticamente como ele achava que era, a partir das suas experiências espirituais ou mediúnica. Então ele reescreveu o que estava, né, acontecendo ali, o que estava sendo pregado, dito, né, pelos moinhos satânicos, utilizado o termo dele, né, pelas igrejas católicas. E aí ele criou, dentro dessa cosmologia, o Zoas, né? Que esse é um poema gigantesco, infinito, que não terminou, ele não ilustrou, mas ele criou esse poema com uma forma mitológica, se baseando na Bíblia e utilizando esses seres míticos para explicar como a visão dele era a respeito da espiritualidade. O cara era um gênio, né? E aí ele criou 4 forças fundamentais da existência humana e cósmica. Urizen, que era a razão, a lei e o intelecto. Luvá ou Orque, que era emoção, desejo e revolta. Tarmas ou Tarmas, que era o corpo, sentidos e natureza. Urtonas e Los, que era a imaginação criativa, o artista. E ele vem da divisão de um ser primordial, né? Eles vêm, então, todas essas partes da existência humana cósmica, vem de um ser primordial que é o Albion, que é a humanidade total. Então, a humanidade total se divide dessas formas e o ser se divide dessas formas. Lembra muito estados de consciência, né, trazidos por Jung,
e depois também, a partir, né, das filosofias orientais, reescrito por Blavatsky, trazendo isso numa configuração, né, encaixotando em corpos esses estados de consciência, né? Então tem essa dinâmica muito interessante de interpretações diferentes de algo que é único. A gente pode ver que, e ele não tinha esse contato, Blavatsky não tinha criado teosofia ainda, e Jung não estava trazendo ainda a sua obra, Jung não tinha nem nascido, gente, né? Nem Blavatsky, e ele, porque foi em 1790 e muitos, lá 92, e em 1806 que ele começou esse movimento, né? Então foi um século antes, né? 200 séculos, dois séculos atrás, né, do nosso tempo atual. E aí, para Blake, o Deus antigo, o Deus do Antigo Testamento, muitas vezes era confundido com Urizen, um tirano que limitava o infinito através da ciência e da lógica, né? Então ele via esse Deus do Antigo Testamento como aquele Deus julgador, punitivo, racional, né? E ele se inspirou nesse mesmo Deus, tá? A técnica usada por Black era gravura iluminada, então ele rejeitava a pintura a óleo tradicional da época, chamando-a de borrada. Ele preferia a linha clara e definida, pois acreditava que as visões espirituais eram nítidas e precisas. Para ele, né, que enxergava muito claramente as visões espirituais. Nem sempre quando nós temos visões espirituais, elas são nítidas e precisas. Depende do grau, né, de mediunidade que se tem. Muitas vezes a gente pensa que não está enxergando, não está tendo mediunidade, não está vendo o mundo espiritual, porque não é clara aquela imagem. Então foi coisas da minha mente. E na verdade é porque ela não é desenvolvida, né? E pode ser que a gente passe a vida inteira e a imagem não fica clara, nítida, como uma tela de cinema, né? Então a gente aprender a diferenciar as frequências que vêm da imagem criada mental e da imagem que vem a partir de um processo mediúnico. Eu acho que essa é a forma mais, não vou dizer fácil, mas que funciona melhor para que a gente possa identificar esses processos mediúnicos, né? E não se basear apenas numa estrutura, numa forma em que algo precisa ser definido. Aí sim eu vou validar como sendo um processo mediúnico. Senão a gente vai passar a vida inteira e pode ser que nunca aconteça, né? Então, avançar, né? Nem todo mundo será como um Blake. Ele produzia seus livros manualmente, da escrita à coloração, tratando cada exemplar como um objeto sagrado. A gravura, ela é uma técnica que ela vai utilizando, ela é muito utilizada, né? Já vinha dessa época da parte das impressões, né? Então, como ele era alguém que trabalhava com essa parte de impressão, né, de papéis, de gráfica, ele tinha a gravura, ela vai trabalhar, e aí a matriz pode ser pedra da litogravura, a madeira da xilogravura, tem a parte que grava no cobre, no metal, agora não estou lembrando o nome dessa, né, da técnica em si. Todos esses são gravuras que a gente desenha, né, nessa placa matriz, onde vai fazendo sulcos, e aí com tinta de pressão e com uma prensa, a gente coloca o papel ali e coloca a matriz e vai pressionando, e aquilo vai sendo as impressões, né, que durante muito tempo foi assim. Hoje a gente trabalha dessa forma muito mais artística, né, manual. As gráficas possuem máquinas, né, que vai fazer esse processo, mas até então era feito assim, e ele preferia porque ficava definido as imagens dele, tá? E ele, por ser criativo e por ter criado essa mitologia, por ter criado essa vasta quantidade de imagens, textos e informações,
Em mais ou menos 1790 e 1793, ele cria o livro que é o Casamento do Céu Casamento do Céu e do Inferno, sinto muito. Nesta obra, que é uma de suas obras literárias mais visuais, né, mais interessantes. E ele vai trazer isso como um texto, tá? Essa obra, que eu mostrei para vocês a imagem aqui da capa, ela vai trazer textos, né, que vão falar a respeito do que estava acontecendo na época e de como ele via tudo isso, né? Então, ele desafia a moralidade tradicional. E é nesse período que cria essa obra, está acontecendo conflito político, né, vários conflitos políticos imediatamente após a Revolução Francesa. Então aconteceu a Revolução Francesa, né, 1789, e ele acreditava que, tipo, pós-revolução acontece que algo liberta-se e precisa reconstruir o novo. É período de reconstrução após a destruição, após a ruptura. E agora? O que faremos a partir daqui? E ele traz, né? Por isso que tem esses conflitos políticos, porque e agora quem toma o poder, e agora o que será feito a partir dessa libertação, né? Que foi da Revolução Francesa. E aí, bem o que a gente está passando, né, atualmente, que é o retorno de Plutão no signo de Aquário. Na Revolução Francesa estava acontecendo esse movimento, né, do signo de Aquário recebendo o planeta Plutão, né, em sua casa, em sua constelação. Astrologia, gente, astrologia. Ele vai trazer esse livro como forma de trazer as percepções dele a respeito de tudo que está acontecendo, né? Das crises que estão acontecendo. E aí ele escreve a famosa frase que diz assim: se as portas da percepção fossem limpas, tudo apareceria ao homem como é, infinito. E essa frase é uma frase que foi usada décadas depois, que inspirou a banda The Doors, inspirou autores, né, autores famosos em escritas e tudo mais. O que ele queria trazer com isso, né? As portas da percepção. Ou seja, se essa percepção que a gente tem do mundo invisível e do mundo visível também, né? As camadas que existem no nosso mundo visível, né? Na percepção dos estímulos que vêm de fora. Se nós temos um aumento dessa percepção, tudo aparece para o homem, né? O infinito, o mundo astral. Por quê? Perceber as nuances, perceber o sutil, né? Que é algo que ele percebia, que ele via, que está entre as camadas dos mundos, né? Precisa ter uma percepção desenvolvida, que é um dos motivos e uma das funções da arte dentro de um tema espiritual. A arte vem para um mundo espiritual, para um contexto espiritual, dissolver as nuances perceptivas, ou seja, abrir as portas dessa percepção. Retirar, e eu tô batendo nas mesmas teclas assim há vários vídeos, retirar esses véus que impedem o meu ver para além. E esse ver para além não é só ver espírito. As pessoas têm uma tendência de acreditar que enxergar o mundo espiritual é enxergar espírito. É ver um espírito andando, é eu ver os portais que estão dentro da minha casa, que estão abertos para o mundo espiritual. E não é somente isso. Perceber o mundo espiritual, desenvolver a percepção para o sensível, é compreender que um ser humano, uma pessoa, ela tem uma complexidade de existência em que a gente não pode caracterizá-la somente pelas suas atitudes e ações, mas que há um nível de espírito ali dentro, há um nível energético ali dentro, há vários sistemas operando num mesmo indivíduo, no mesmo ser humano.
e que esses sistemas operacionais possuem cadências e nuances, possuem entre subníveis, subtipos. E aí, quando eu entendo do mundo espiritual, é compreender que o quê? Eu vejo com valores mais elevados as situações, pessoas, circunstâncias da minha vida. E aí a gente entraria numa discussão da estética, da beleza, né, do belo de Platão, do que ele quis dizer, o que era belo. Não é um belo visual, meus olhos, a um gosto estético. É um belo de sentido de alma, de harmonia. Vou deixar isso para um outro momento, um outro vídeo específico para falar desses temas, dessa sutileza, dessa percepção, e que quando a gente passa corrido, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vida, sem perceber, quando a gente está sempre com o celular na mão, né, conversando com pessoas, e estou no metrô, eu estou com o celular na mão, eu estou com conhecidos, amigos, estou no aniversário com o celular na mão, eu estou recebendo alguém na minha casa, estou com o celular na mão, e eu deixo de ver tudo aquilo que está ali, todas as mensagens, informações implícitas. E aí não é somente ver, é compreender e entender que aquilo tem o seu lugar e o seu papel. Isso é percepção, é perceber, é decodificar os sentidos. E eu não vou perceber somente com o cérebro, né, biológico, com o meu neurológico. A percepção é para além dessas camadas. Eu percebo com os outros sentidos. Vou gravar um vídeo somente sobre isso, que aí eu vou abordar bem profundamente sobre percepção, tá? Continuando aqui, para a gente não fugir de Black, continuando aqui, nesse livro ele vem trazer essas informações de ruptura, né? Mas ele não ficou só nisso, ele trouxe também o livro que ele chamou de Ilustrações do Livro de Jó, que foi em 1825, 1826, tá? Esse livro de Jó é como vamos adaptar para os tempos atuais, como um catálogo de informação, onde ele traz 22 pranchas gravadas em cobre, né? Então é um livro de gravuras, são 22 gravuras que ele vai trazer com imagens que vêm acompanhadas de trechos bíblicos, de versículos de Jó. Esse livro ele é inspirado no Antigo Testamento da Bíblia, no livro de Jó, tá? Ele foi publicado por Blake e foi vendido ainda enquanto vida. E para ele, por que ele pensou em fazer isso? Porque para ele, o livro de Jó e essa releitura, essa ilustração a partir de sua percepção, de sua leitura do próprio livro de Jó original, ele vê como um exemplar perfeito de iluminação espiritual. E essas imagens que ele traz, e ele sugestiona até a sequência para ser feita, ele traz essa forma de que vai fazer com que aconteça essa iluminação espiritual, tá? Então eu trago aqui algumas imagens para vocês, né? Como são 22, eu escolhi 4 aqui. Então a primeira é Jó e sua família recuperam a prosperidade, né? Não trouxe na sequência que ele sugeriu. Nós temos também quando as estrelas da manhã cantavam juntas. Então essa inspiração, né, essas cores, essa grande quantidade de forma. Ele tinha, Blake, uma transcendência ao romantismo. Ele não tem um estilo próprio, ele vai transcender ao romantismo, né, e vai criar a sua própria forma de representação. Tem também Confortadores de Jó, é uma imagem que ele traz mostrando também dentro desse catálogo /livro. E Jó confessa sua presunção a Deus, que responde do meio do redemoinho. Então essas são as imagens, né, um pouco das imagens que ele fez nesse catálogo, tá?
Blake ele se destacou pela sua espiritualidade e interpretação dogmática da doutrina cristã pelas igrejas. Ele estava bastante à frente de seu tempo, defendendo a igualdade de todas as pessoas, independente de sua origem ou gênero. Então ele estava realmente para frente de seu tempo. Se hoje a gente já encontra bastante pessoas com resistência, né? Imagina naquela época, 200 anos atrás. Foi tanto escritor quanto pintor e se inspirou nas passagens apocalípticas da Bíblia para suas pinturas. Assim, o tema desta pintura vem trazendo os 12 capítulos do Apocalipse, tá? E aí, ele vai trazer aqui, ó. Eu vou apresentar duas imagens aqui em que ele representa os dois polos da sua cosmologia espiritual. A primeira, que é a criação do mundo material, né, limitada pela razão, e a batalha apocalíptica entre as forças espirituais. Para vocês está aparecendo a imagem do quadro de 1794, O Ancião dos Dias. E nessa imagem, Blake traz a representação de Deus, né? E como era o significado para ele dessa representação. E ele via isso como uma forma bastante complexa e crítica, tá? Aqui é uma representação da mitologia dele, inspirada no apocalíptico, tá? A figura de Urizen. Então, o personagem retratado não é o Deus benevolente, mas sim Urizen, uma figura da mitologia dele que representa a razão, a lei e a ordem restritiva. Urizen usa um compasso para medir o vazio e criar o universo material. Para o autor, para Blake, né, um ato de limitação. Ele acreditava que ao tentar medir e definir o infinito, a razão acaba por aprisionar o espírito humano em leis físicas e dogmas religiosos. O simbolismo, né, que aparece com a esfera de luz atrás dele parece um sol obscurecido. Urizen está agachado em uma esfera de trevas, simbolizando como a mente lógica, quando isolada da imaginação, cria o seu próprio inferno de certezas matemáticas, né? Então, ele vai trazer esse conflito, esse diálogo entre esses dois símbolos, tá? E também nós temos o grande dragão vermelho e a mulher vestida de sol, de 1803 a 1805. Essa imagem foi feito de uma série de aquarelas, tá? Que ele resolveu trocar um pouco a técnica até então utilizada. Para ele, o dragão representa o mal absoluto e a destruição material, mas também as paixões descontroladas que tentavam devorar a pureza espiritual. Ele é uma figura massiva com asas de morcego e múltiplas cabeças pairando sobre a mulher. Então, traz essa forma bem imponente, né? A mulher, por sua vez, representa a igreja espiritual, a pureza ou a própria imaginação. Ela está vestida de sol e com a lua sob os seus pés, simbolizando uma alma que está acima das variações do mundo material. O conflito da imagem acaba acontecendo quando Blake foca-se no momento de maior tensão. O dragão está pronto para devorar o filho que a mulher está prestes a dar à luz. E espiritualmente isso representa a luta constante
da matéria para sufocar o nascimento de novas visões e ideias espirituais. A anatomia visionária nos traz que Blake desenha os músculos do dragão como uma definição quase real. Ele dizia que as suas visões eram organizadas e nitidamente delineadas, rejeitando o estilo esfumaçado de outros pintores, porque o mundo espiritual para ele era mais nítido do que físico. Ele tinha uma bela de uma visão, né? E aí, nessa imagem que está em exibição no Museu do Brooklyn, não é meramente uma ilustração, é uma janela para a batalha espiritual travada nos céus, repleta de peso simbólico e intensidade emocional, né? Essa obra é a quinta essência de Blake, que é uma combinação magistral do fervor romântico e da imaginação visionária. Ele rejeita aqui a ênfase neoclássica predominante do realismo e ele abraça o simbolismo e a expressão emocional. Ele não estava simplesmente retratando uma cena, mas revelando uma verdade espiritual. O que ele estava trazendo aqui era a desconstrução de dogmas que foram ditos até então serem verdades espirituais e que o mundo espiritual era daquela determinada forma. E ele estava aqui rompendo imageticamente, verbalmente, com essa verdade até então imposta para todos nós seres humanos. E a diferença fundamental entre as duas obras: enquanto o Ancião dos Dias mostra a alma ser fechada no mundo de regras, a queda da matéria, o Grande Dragão Vermelho mostra a alma a lutar para sobreviver e transcender a destruição, a jornada espiritual. Para ele, a única forma de derrotar o compasso de Urizen ou as garras do dragão era através da arte e da imaginação cristã, que ele considerava ser a verdadeira libertação do homem. Mais um artista que se inspira no mundo espiritual e compreende que a arte é a forma de derrotar as limitações impostas pelo mundo material. Enquanto eu estava também estudando aqui para esse texto, estava pensando, que eu falei bastante no outro vídeo de Mondrian sobre a Matrix, estava falando e pensando, né, e eu conversando com as minhas partes internas, que o que as pessoas ainda não perceberam, né, eu não estou dizendo todas, né, mas a grande massa não percebeu, que a arte é a chave de abertura para os entremundos. Ela não serve somente como um processo de ilustração, que nem ele diz aqui, ele não está ilustrando uma história. A arte não é ilustrativa, ela não é decorativa, ela não é entretenimento como muitas músicas. Ela é a chave que muda, né, a nossa entrada para os outros universos e estados de consciência. Mas, Lúcia, por que a arte é considerada essa chave? Porque ela possui elementos que nos fazem desconstruir, fechar esse compasso, cortar as unhas e as garras do dragão, quando ela me traz para uma expansão, para um movimento, uma oportunidade de percepção maior. Ela vai desconstruir aquilo que até então está construído, através da sua história da arte, através do fazer artístico, através da contemplação, através, né, das galerias e movimentos culturais a partir da arte. Tudo isso em conjunto
A arte-terapia também, no meu processo de transformação pessoal, faz com que eu comece a romper com essas amarras materiais, porque não é somente a arte, mas ela tem essa função também de desconstruir aquilo que é percebido até então, que é material, que é dado como certo, né? E que eu chamo de uma arte de protesto, de uma arte, né? Que aqui Blake é um artista de protesto, ele protestava contra o mundo no qual ele vivia. E aí, quando ele usa essa imaginação, porque aí a gente vai entrar numa física quântica, num poder do pensamento, na cocriação mental, onde a gente tem que compreender nossos pensamentos e a partir da imaginação desenvolver uma cocriação de um mundo real. Olha o quanto disso que tem de importância, né? Bom, e aí Blake pensava assim, dessa seguinte forma. Indo para o fim já desse vídeo, e não menos importante, Blake chega mais para o fim de sua vida, né? Nos últimos nos últimos 3 anos de sua vida, em 1824 a 1827, ele começa a trabalhar com as obras de Dante Alighieri, que é o artista, né, o escritor da Divina Comédia. Ele viveu na Itália em 1265 a 1321. Foi um período bem antes de Blake. Eles não se encontraram, né, no mesmo momento histórico. Todavia, Blake tinha esse chamado, esse olhar, né, para poder trabalhar com a Divina Comédia, e também há rumores de que ele conversava com Dante. Dante aparecia enquanto espírito para ele e eles tinham um maior diálogo. Dessa forma, ele começou a estudar a Divina Comédia, ele aprendeu italiano para entender na fonte o que Dante queria dizer. E ele começou a reinterpretar da sua forma o que Dante escreveu na Divina Comédia. E aí ele começou a perceber que o que Dante falava a respeito do céu, do inferno e do purgatório não era bem assim como ele estava tendo contato com o mundo astral. Então, nas aquarelas não são apenas desenhos, mas um diálogo espiritual, onde Blake por vezes concorda e por vezes desafia ferozmente a visão de Dante, tá? E aí ele começou a fazer suas próprias ilustrações para Dante, né, da cabeça dele, de Blake. Então ele já tinha 67 anos quando ele começou esse projeto, encomendado por um amigo e artista, John Linnell. Ele estava doente e passava a maior parte do tempo na cama. Por ser fiel à obra, então ele aprendeu, né, o italiano e vem trazer essa quantidade de aquarelas, né? Foi um trabalho que não foi finalizado e ele deixou composto, né, esse trabalho deixou pronto 102 aquarelas, desde esboços a pinturas completas. E aí, por ele admirava bastante, né, Dante, mas ele via que a forma de divisão, né, da teologia de Dante não era condizente com a experiência prática dele. Então, o inferno de Dante, ele achava, né, Blake achava que era muito cruel e focado na punição. Para Blake, o Deus verdadeiro era puro perdão e imaginação, enquanto o inferno de Dante parecia um produto de Urizen, a razão tirânica. É legal que ele faz esse diálogo, essa conversa, essas misturas, assim, e o que mais eu adoro nesse artista, né? Porque eu tenho essa tendência de associações, né, de obras, de literatura, de pessoas. Eu imagino figuras conversando, né? Como seria uma conversa de Dante com Blake sentado tomando um chá, né? E eu imagino pessoas de tempos históricos diferentes, como isso acontecia, né? As imagens em suas ilustrações frequentemente tentavam mostrar
que, embora as almas estivessem sofrendo, a centelha divina nelas permanecia viva. Ele não viu o inferno como um lugar de justiça, mas como um estado mental de erro, estado de consciência. Estado de consciência. Ele traz aqui a introdução aos estados de consciência. E aqui eu mostro para vocês uma das obras, né, de Blake, fazendo referência na Divina Comédia, que é Paolo e Francesca, tá? E ele traz essa obra, que é uma das imagens mais icônicas desse ciclo. Ele retrata o círculo dos luxuriosos, onde as almas estão sendo castigadas por ventos eternos. Então, na visão dele, ele desenha um arco majestoso e fluido de corpos entrelaçados que parece uma constelação ou um rio de energia. Ele consegue traduzir a narrativa complexa da dor, do desejo, em uma imagem que evoca tanto tragédia quanto uma beleza transcendente. E nesses movimentos finais, né, ele, como está obcecado pelas linhas, então ele acreditava que as visões do mundo espiritual traziam essa quantidade de linhas, né, para representar. Então, suas aquarelas para Dante possuem uma luminosidade quase fosforescente. E ele usa cores que parecem vibrar, como rosas intensos, azuis profundos, amarelos ácidos, distanciando-se do realismo para criar ainda mais essa atmosfera espiritual, tá? E para Blake, as obras que ele traz a respeito desse mundo espiritual para ilustrar a jornada, né, pelo inferno, purgatório e paraíso, para ele era uma forma de mapear a própria alma humana. Ele usou a narrativa de Dante para criar a política e a igreja para criticar a política e a igreja de sua própria época, sugerindo que as instituições religiosas muitas vezes criavam o próprio inferno que pregava. Lembrando, se você quer ter uma ideia de contexto nesse período, né, podemos pensar bastante num período de Revolução Francesa. A gente fala, quem estuda bastante a Revolução Francesa, ou num período de Joana d'Arc, né? Eu já escrevi até um texto sobre Joana d'Arc e a sua relação com o espiritual e com a igreja, né? E essa forma de poder absoluto, né? Tanto é que as guerras eram dominadas, eram incitadas, tinham um poder de condução desse absoluto católico, né? Era o catolicismo que estava ali dentro e por trás das correntes de, né, panos de fundo nisso. E então, as ilustrações de Blake para a Divina Comédia transformam-se em um poema, numa experiência visual, psicológica e mística moderna. Elas demonstram que ele não era apenas um ilustrador, mas um intérprete que usava o pincel para debater teologia com os mortos. Então, essa é a ideia de Blake, né? Ele morreu em 1827, eu falei para vocês lá no início, tá? Num apartamento pequeno, onde ele morava. Ele estava com Catherine, ele trabalhou nas ilustrações até o fim da vida dele, e dizem as histórias de que quando ele estava num processo, né, de desencarne, ele estava cantando, né, hinos e versos sobre a glória a Deus, né? Então ele estava enxergando outro mundo e cantando os louvores, né? Os louvores. Ele foi enterrado num cemitério em Londres como indigente, não tinha placa, não tinha nada, depois que foi reconhecido o túmulo dele depois de muito tempo, tá? Ele não tinha esse reconhecimento enquanto vida, ele morreu na pobreza.
mas ele foi considerado louco por muitos contemporâneos, né? E ele era um crítico feroz da Revolução Industrial. Então, lembrando também que além dessa revolução, né, ele também criticava essa Revolução Industrial, ou seja, essa quantidade de moinhos, que ele chamava sombrios moinhos satânicos, né, que por acreditar que escravizava a alma humana. Então, ele também acreditava que a industrialização, né, esse novo formato de vida ia fazer com que nós, seres humanos, estivéssemos aprisionados nesse novo modelo de vida. E que, se nós pararmos para pensar, estamos cada vez mais, né, entregues a essa forma de vida, a esse modelo da industrialização, né, onde as indústrias não param de produzir e o consumo é cada vez mais incentivado, e a gente, se não para pensar, entra nesse ritmo, né? Então é interessante a gente observar a nossa contribuição dentro dessas indústrias, né, de produção, né, dessa sociedade industrial consumista, né? E ele já vinha trazendo isso, né? E ele foi, então, um artista mais radical, né, que possa ter sido trazido, porque Kandinsky e Mondrian buscavam as teorias para explicar o mundo espiritual. Não necessariamente tinham processos tão intensos e mediúnicos, né, dessa forma. Mas o Blake, ele via o espiritual, né? Então, ele sendo o quarto artista que eu estou trazendo, desses que eu trazi, desculpa, os 5, né, desses artistas que eu trouxe anteriormente, ele é um artista que realmente tinha esse contato de visão direta, consciente com o mundo espiritual, né? Ele não se considerava apenas um artista, mas um profeta que usava a arte para libertar a imaginação humana, que ele chamava de o corpo de Deus. Então ele veio para realmente revolucionar a forma de diálogo do coletivo, de diálogo do espiritual e principalmente do nosso diálogo interno, enquanto postura ativa, né, nesse mundo ao qual nós vivemos. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um artista, desse artista que eu acho fantástico, né, corajoso, revolucionário, crítico, né, e que bancou ali, né, tudo que ele trazia. E eu agradeço vocês por terem ficado aqui até o final. Então, curtam, compartilhem, comentem, né? E eu espero que vocês continuem aqui dentro desse processo, né? Desse movimento. E muito obrigada, até uma próxima.